todos. E vamos chamar a querida Amanda. É uma querida. Vamos ver. Tô esperando. Boa noite, boa noite. Olá. Olá, Amanda, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Gente, pediu a coisa dela aqui. A Amanda é advogada, 12 anos no Brasil, e ela é consultora aqui na Espanha, tá? Consultora de nacionalidade, tudo isso. Não passa nada, o meu também caiu, tá tudo aqui, faz parte. E a vida como ela é. Amanda, te apresenta e a gente pode começar quando tu quiser. E se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês também podem perguntar. E seria o ideal se vocês fizessem pergunta no ponto de interrogação para a gente não perder no meio do caminho, tá? Muito bom. Carol, obrigada pelo convite. Eu acho que são temas muito importantes. Eu sou advogada no Brasil, aqui não sou abogada, porque eu ainda não tive autorização do governo espanhol para trabalhar como abogada, mas como consultora jurídica, sim. Então, eu espero que a minha interpretação da lei possa ajudar todo mundo, porque realmente a lei não é clara, tem pontos bastante obscuros, as pessoas não entendem aonde elas se colocam, o que elas podem fazer. Então, eu realmente espero que com essa live a gente consiga ajudar muita gente, aí, muito pessoal que está dentro do ERT, os autônomos que estão cheios de dúvidas e realmente tem muito benefício que dá para correr atrás. E os aluguéis, principalmente, também, que eu acho que a maioria está dentro desse bolo. Então, vamos lá, vamos começar. Ai, perdi a troça, achei. A gente fez roteirinho, a gente... A vida como ela é. Aqui, ó. Podem fazer perguntas também, essa a gente super gosta. Então, o que é o ERT? Né? Que muita gente não sabe que é uma coisa nova. Bom, o ERT é uma suspensão temporal do contrato de trabalho, tá? Nesse caso aqui, lógico, o governo liberou isso em massa, em razão do Covid, né? Mas é uma suspensão temporal que o empregador pede para os seus funcionários e os seus funcionários não vão gozar do salário nesses meses que eles estiverem dentro desse ERT, tá? Quem faz todo o procedimento, quem inicia, quem solicita a prestação que eles vão receber, que é uma prestação equivalente ao paro, é sempre o empregador. O ERT ele pode ser integral, de toda a plantilha, de todos os funcionários, ou parcial. Então, o empregador muitas vezes nota, às vezes tem gente que está em ERT e está se perguntando por que eu estou em ERT e meu companheiro está trabalhando. Então, se o empregador notou, por exemplo, dentro de uma situação de hosteleria, de um restaurante, ele só está fazendo delivery, então ele precisa de uma parte muito pequena da plantilha dele. Então ele coloca uma outra parte do grupo de funcionários dele em ERT. Isso pode ser sim parcial e também pode ser parcial no sentido de hora de trabalho. Então ele reduz a jornada dos empregadores dele e a jornada que fica extra ele coloca em ERT. Então uma parte do que ele recebe, ele vai receber no ERT, dentro dessa prestação por desemprego, e uma outra parte ele vai receber o salário dele normalmente. Tá, e nesse caso, que pagaria o salário? O empregador ou o governo? No caso do ERT total, né? Se você está em ERT total, não somente por redução de jornada, é o governo. O governo fica responsável por pagar não somente o salário, que seria o equivalente a 70% do que você recebe. Esse você recebe, não está incluso paga extra, não está incluso férias, não está incluso nenhum benefício extra, tá? É o seu salário in natura. Então, é 70% desse salário, que é o que você vai receber aproximadamente. E o governo também fica responsável por pagar a sua cota da Seguridade Social. Então, isso alivia muito o empresário e garante o trabalhor. Sabe, a gente tem recebido aqui algumas críticas ao ERT falando, poxa, mas só 70%? Que sacanagem com o empregado, né? O empregador podia bancar isso com mais força. Mas veja bem, é uma atividade empresarial. Se a gente faz o empregador bancar numa situação dessa de crise 100% do salário do empregado com todos os benefícios que isso estão incluídos para o trabalhador que está em casa, seria esse o mundo ideal que a gente não tem como. Porque o que vai acontecer? Daqui 3, 4 meses, quando o negócio estourar de verdade, ele vai ter que se desfazer de uma parte da plantilha. Então, é 70%, não é tudo. É triste, mas tá todo mundo triste, sabe? A gente que é empresário, eu tô zerada de recebível, meu café tá fechado. Então... Complicadíssimo. É. Complicadíssimo.
E não, e tá todo mundo, os empresários estão proibidos de demitir Exatamente. nesse estado de alarma, não é isso? Exatamente. Tem uma contraprestação que eu acho que é justamente a ideia do governo na crise, né? Então, o governo liberou e fez propaganda desse ERT, por quê? Porque ele quer garantir emprego. Ele não quer que daqui 3 meses aconteça o que eu falei e o índice de desemprego na Espanha vá para as alturas, como já aconteceu em 2008. Então, a ideia do legislador de colocar isso e colocar para a tona é manter. Então, por 6 meses, depois que o empregado retorne do ERT, ele não pode demitir. E se ele demitir, o prejuízo é grande, porque ele vai ter que devolver todo o benefício que ele teve. Ele tem que manter a plantilha integral. Ficaram com alguma dúvida sobre o ERT, gente? Pra gente ir avançando com bastante temas que a gente tem aqui com a doutora Amanda. Doutora, não. Eu adoro. Eu não botei porque tu és tão jovem, então... Ela é uma fofa, gente. Você tem que ver. Vamos ver uma coisa. Na verdade, eu acho que em relação ao ERT, a coisa já está até bastante fixa, né? Porque quem já tinha que estar, já está. O próprio empregador tem que tirar as dúvidas, enfim. Mas acho que surgiu uma aqui, né? Sim. Mas não é bem sobre o ERT, mas assim, é uma amiga está grávida e dava aulas de contrato por obra. Mandaram embora antes do final do contrato. Fim do contrato. Pode? Na verdade, as demissões estão proibidas por conta do ERT. Então, nesse caso, se foi nesse período, depois do decreto do estado de alarma, ela tem que procurar um advogado especializado em tema laboral e buscar realmente uma outra solução para o caso, porque as demissões estão proibidas, estão vetadas pelo governo, se for, lógico, em razão do tema Covid, ou seja, estou te demitindo, estou antecipando o término do seu contrato porque eu não tenho mais dinheiro. Infelizmente, não é o momento para isso. Não é o momento para isso. Amanda, vamos entrar no auxílio aluguel? Ótimo, vamos lá. E os temas são mais densos. Tá. O Real Decreto de Lei 11/2020, é isso? 11 de 2020, exatamente. Tá, então, o que seria esse auxílio? Para quem é beneficiário desse auxílio? Nos conta. Bom, vamos lá. Esse decreto, ele é enorme e ele previu bastante ajuda. Como ele começa tudo? Então, assim, eu vou tentar explicar ele em bloquinhos para que fique tudo claro e todo mundo entenda. Então, qual é a ideia do legislador aqui? Negociem com os proprietários do imóvel. Então, primeira coisa de tudo, antes de saber se você tem direito, porque aqui ele prevê benefícios automáticos, ele prevê empréstimos bancários, ele prevê N situações, mas a primeira que ele fala é: tente negociar com o proprietário do seu apartamento. E o tente negociar com o proprietário, eu vou até um pouco além, eu não vou falar só em vivenda, eu vou falar também em quem tem comércio, porque a gente vê muita gente que tem comércio, comércios lindos, sabe? Coisa muito bacana, que está fechando, que está pensando em fechar por conta do aluguel, porque realmente ficar bancando um aluguel, muitas vezes em locais de Madrid que são extremamente caros, muito puxado. O aluguel representa num comércio uma parcela razoável, sabe? Então, assim, tente negociar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, tá? E aí, voltando agora para o tema vivenda, ou seja, para o aluguel residencial. Você tentou negociar, o seu proprietário não te deu bola, falou, não vou fazer nada com você, ou ele te previu uma situação inferior ao que a lei prevê aqui como um benefício automático, o que você vai ver? Se ele é uma entidade pública ou privada de vivenda, aquelas empresas que têm renta no nome, sabe? Assim, que são especializadas em aluguéis de imóveis. Se ele é isso, ele já está incluso aqui nessa lei, você vai ver se você cumpre os requisitos. Ou ele pode ser também um grão tenedor. O que é um grão tenedor? É um proprietário que tem mais de 10 imóveis no seu nome. Aí ele pode ser pessoa física ou jurídica, que eu tô com a palavra em espanhol. Ele pode ser pessoa física ou jurídica. Se ele tem mais de 10 imóveis no nome dele, você também pode usar o benefício automático da lei, se você cumpre com os seus requisitos. E aí, quais são os requisitos que a pessoa deve cumprir? Ou seja, a pessoa que aluga o imóvel, você que quer fazer jus ao benefício. Primeiro, você tem que estar dentro de uma situação de vulnerabilidade, ou seja, você tem que ter sofrido uma situação de ERTE, ou seja, de desemprego, ou uma diminuição grande na sua renda, que você consiga comprovar isso.
tem uma dificuldade grande na comprovação do autônomo, mas como é que a gente tem indicado para as pessoas fazerem? Manda lá para o proprietário que você manda o seu último comprovante do pagamento da contribuição de autônomo e que você está dentro de uma situação dessa. Ou seja, você é um consultor. Gente, quem que vai contratar um consultor num momento desses, sabe? Então, você tem uma diminuição da renda, mas realmente do autônomo é mais complicado de comprovar, tá? Mas você tem que comprovar a sua situação de vulnerabilidade. Você não pode ter recebido no mês anterior à sua solicitação mais de 1.614 euros. Existem algumas possibilidades que esse valor é incrementado, ou seja, se você tem um filho, ele incrementa em 0,1%. Ele é incrível, né? Se você tem 2, é em 0,2. Ele aumenta... Pois é, ele aumenta de uma maneira um pouco mais significativa, e digo um pouco mais porque não é tanta coisa assim, se existe na unidade, porque esse valor é por unidade familiar, ou seja, não é por pessoa, unidade familiar. Marido, mulher, filhos. Então, todos têm que receber em conjunto 1.614 euros. Ele aumenta 0,1 por filho e ele aumenta de uma forma um pouco mais significativa se existe na unidade familiar alguém com alguma deficiência físico-mental. E aí ele tem um incremento maior. Pessoas acima de 65 anos também têm esse mesmo incremento do filho, de 0,1%. Continuando. Então, não recebi mais, minha unidade familiar não recebeu mais do que isso. O aluguel, ele tem que corresponder na renda dessa unidade familiar mais que 35%. O aluguel somado a água, luz, gás, gasóleo, internet, telefone, TV, enfim... Todos esses suministros básicos, mais o aluguel, ele tem que corresponder mais de 35% na renda dessa pessoa. Essa pessoa não pode ter nenhum imóvel no seu nome aqui na Espanha. Importante, como que eu faço para comprovar isso? E também para ver se o seu proprietário não tem mais que 10 imóveis, aliás. Você vai no site registro.es, é uma certidão de aproximadamente 12 euros. Então, você vai ter que tirar ela para você. E se você não estiver lidando com uma entidade pública ou privada de vivenda, você também vai ter que tirar para eles, para ter certeza se eles têm ou não mais de 10 imóveis. E, além de tudo, por fim, você tem que apresentar uma declaração de que você realmente está dentro de uma situação de vulnerabilidade, porque a lei prevê, sim, que se você estiver apresentando documentos que não estão de acordo, ou que o proprietário comprove que você não está numa situação de vulnerabilidade, ele pode pedir para você perdas e danos por ter mentido, por ter falsificado, enfim, por ter feito qualquer coisa. Então, você tem que apresentar essa declaração firmada de que tudo isso é verdade. Se você consegue comprovar tudo isso, que não é simples, é bastante coisa, e a forma de comprovação também é grande. Bom, como eu estava falando, só para deixar claro, como eu estava falando de unidade familiar, a lei pede também o padrão e livro de família. O padrão, ele pede um padrão atual e que também represente os 6 meses anteriores, tá? Para que ninguém vá lá para a unidade familiar alheia neste momento de isolamento para poder aumentar o valor, para poder pedir o benefício. Não sei, mas enfim, a ideia deles. Quais são os benefícios automáticos? Eu estou falando aqui de benefícios automáticos, ou seja, se você conseguiu comprovar tudo isso, seu proprietário é uma entidade pública de vivenda, pública ou privada de vivenda, ou um grande tenedor, os benefícios automáticos são, você pode escolher 2 opções, de imediato e apresentar para o seu proprietário que não aceitou a sua negociação inicial. 50% de desconto no valor desse aluguel, durante o período que durar o estado de alarma e até 4 meses depois, não podendo ultrapassar esses 4 meses. Ou uma moratória completa, ou seja, você não paga o aluguel durante o período de alarma ou até 4 meses, não podendo ser prorrogados além desses 4 meses. E você tem que pagar depois de forma fracionada num período de até 3 anos. Se você terminar antes o contrato de locação, você tem que pagar tudo de uma vez. Então, tem que ser enquanto o contrato de locação durar. Vamos recapitular essa última parte, ficou difícil de entender. Eu tô alugando um local teu, tá? Sim. Só pra, assim, mas... Vamos lá.
Mas como Seguimos da forma mais didática. Isso. Eu tô alugando, eu tenho uma cafeteria, alugo um local que é teu, Amanda, tá? Ok. Tu só, por exemplo, só tem esse local e a tua renda para ajudar no teu, pagar tuas contas como proprietária. E eu preciso vender minhas coisas para pagar minhas contas, né? Vamos fazer assim. Perfeito. Então, se tu só tem esse imóvel, eu tenho como, se eu não consigo negociar contigo, Amanda, por favor, eu tô sem vender nada, não tô conseguindo, e tu precisa desse dinheiro para pagar tuas contas, como é que você entra em um acordo entre duas pessoas? Olha, o acordo é uma união de vontades, né? A lei ela não pode determinar um acordo. Ninguém pode falar, você é obrigado a acordar comigo em nome da lei. Só nessa situação específica que o legislador previu, mas é uma situação bastante atípica. Numa situação dessa, o que eu tenho indicado é tentar realmente todas as formas, sabe? Colocar ali todos os seus documentos, abrir seu coração de forma negocial, mas abrir seu coração e tentar negociar. A gente fez um post semana passada dentro do Rentabiliza Já, né, que é um dos nossos negócios de consultoria, falando especificamente para esse tipo de situação comercial, né? Você tem um local, ou seja, um imóvel que você aluga para fins comerciais e você não conseguiu uma negociação de jeito nenhum. É lógico que o que a gente colocou é uma situação extrema jurídica que praticamente vai colocar uma pá de cal no seu relacionamento com o proprietário do imóvel. Mas chegou numa situação que você não consegue, existe o artigo 1105 do Código Civil Espanhol, que prevê que as dívidas, numa situação de força maior, que é o que a gente está vendo, elas deixam de ser devidas. Por quê? Porque passa a existir um desequilíbrio contratual. Ou seja, o contrato ele não está mais nas mesmas condições que vocês firmaram, sabe? Quando você, lógico que existe o risco contratual, existe o risco de você fechar um contrato de aluguel e você falir na semana seguinte. Mas aí é um risco do negócio, isso existe. Ponto final. Agora, você imaginar que uma pandemia vai existir, que vai fechar seu negócio sem previsão de abrir, isso não está ali. Então, passou a existir um desequilíbrio contratual, você pode aplicar esse artigo. A aplicação desse artigo não é automática, é uma aplicação que talvez vai exigir uma demanda jurídica, que vai exigir você pagar um advogado. Então, assim, existe o direito? Existe o direito. Mas a coisa não é tão simples assim. Então, eu acho que talvez, se chegou num ponto que você realmente não consegue pagar, seu proprietário está dificultando, tenta colocar para ele essa situação, sabe? Olha, eu sei que dentro desse artigo do Código Civil, eu tenho uma pessoa que está me assessorando, sabe? Não é devido. Vamos tentar uma diminuição, vamos tentar uma moratória. Você mantém a pessoa que está aqui alugando, eu vou manter esse aluguel por mais tempo, é meu interesse, porque se eu não conseguir pagar, o que vai acontecer é isso. Eu vou largar o imóvel, vou ficar com uma dívida e vou entrar com um processo falando que eu não vou pagar. Eu desativei os comentários um pouquinho, porque eu não estava conseguindo. Mas não tinha comentário, mais entrando. Então, antes de tu comentar sobre isso, tu comentou de renegociar, né? E aplaçar, não sei falar em português. Moratória? Não, aplaçar, atrasar o pagamento. Isso. Sim. Como se faria um pouco mais didático? Bom, na verdade, assim, se a gente está falando do benefício automático que a lei confere dentro dessa situação, se cumprido todos os benefícios, porque assim, a moratória ela pode ser negociada também. Em qualquer situação, eu posso falar, não vou pagar agora e vou te pagar no próximo ano, parcelado, não vou te pagar agora, mas assim que voltar o meu negócio, ou assim que eu voltar do meu ERT, se eu sou empregada e eu estou em ERT, eu volto a te pagar normalmente, pago integral que eu estava devendo, enfim. Tem N situações que você pode negociar uma moratória da dívida, ou seja, vou te pagar depois com prazo, né? Dentro da lei, se a gente for aplicar a lei, ou seja, o benefício automático, que é ou desconto de 50%, ou a moratória, que é esse aplazamento da dívida, né? Ele tem que ser... Ou seja, você não vai pagar durante 4 meses, no máximo, porque, na verdade, o que a lei fala é o seguinte... durar o estado de alarma e a sua situação de vulnerabilidade não podendo ultrapassar 4 meses, tá? Provavelmente isso vai acabar antes de 4 meses, mas esses aluguéis que não foram pagos nesse período, que não foram pagos integralmente, você vai poder pagar assim que você retornar, assim que acabar o estado de alarma, de forma fracionada. Então, por exemplo, meu aluguel é de 1.000 euros.
Eu não vou pagar 2.000 euros, ou seja, 2 meses, que vai ser enquanto durar a minha situação de vulnerabilidade e o estado de alarme, eu não vou pagar esse aluguel. Como é que eu vou pagar ele? Eu vou pegar esses 1.000 euros, vou dividir em 36 meses e vou pagar ele mensalmente junto com a minha parcela de aluguel mensal. Tá? E se acabar o contrato, se encerrar o contrato, seja por culpa de quem for, tem que pagar tudo, integral. Tudo que está devendo. Tu comentou de alguns benefícios automáticos que seriam? Esses dois. Ou a moratória, que é esse último que eu comentei, ou 50% do valor do aluguel, enquanto durar a situação de vulnerabilidade e o estado de alarme. E sobre possibilidades de crédito bancários específicos? A lei, ela trouxe também essa possibilidade, então, ou seja, não consegui negociar, não estou dentro dos requisitos para os benefícios automáticos, eu posso ir lá no banco e pedir um crédito específico para isso, eu tenho que comprovar que eu utilizei esse crédito para pagar o aluguel, na verdade ele vai direto para o proprietário e eu pago o banco, né? Ou seja, você pede o crédito, ele paga o seu proprietário, e eu pago o banco da forma como for negociado, mas os juros são baixos, a forma de pagamento é bastante flexível. Entendi. Na verdade, todas as linhas de crédito que o governo tem colocado à disposição, a gente vai falar um pouco também quando a gente vai falando dos autônomos, são bastante interessantes. Ele colocou também para comércio, para fluxo de caixa. Se a gente estudar um pouco e tiver com o coração aberto para isso, pode ajudar bastante. Entendi. Bom, alguma dúvida sobre auxílio de aluguel, gente? Acho que não tem. A gente falou mais ou menos, né? Numa live assim, a gente mais ou menos explicou quais são as possibilidades. Vocês têm alguma dúvida, galera? Tem uma menina que tem uma dúvida, ela tem uma dúvida, não é sobre isso, tá? Mas eu vou te botar para ver se tu consegue responder para ela. É sobre o ERT. Estou de baixa maternal e não ERT. Na volta pedirei jornada reduzida. Podemos mandar embora com jornada reduzida? Bom, se você está dentro do ERT, você não pode ser mandado embora pelos 6 meses, né? Então, acredito que o pedido de jornada reduzida também não tem nada a ver com isso. Você tem o direito pela questão da maternidade. Então, acho que isso não vai ser prejudicado em nada. Mas provavelmente... Pelo que entendi, pelo que entendi, ela não está de ERT, ela está de baixa maternal e quando ela voltar, ela vai pedir a jornada reduzida e se ela pode ser mandada embora por isso, pela jornada reduzida. Eu achei estranho, porque aqui na pergunta tá, estou de barra maternal e no ERT. Tem que ser no ERT, ou seja, não no ERT ou dentro do ERT. É que o português e o português... Mas eu acho que tudo bem. Na verdade, se você Estou no ERT, a Isabela está falando, estou no ERT. Se você está recebendo a barra maternal, é incompatível com o ERT, né? Você vai continuar recebendo sua barra maternal normalmente. Se ela se acabar, aí sim que você vai receber o benefício do ERT. E isso não impede de quando você retornar pedir a barra maternal. E a questão de não poder mandar embora, o seu empregador não pode mandar embora pelo benefício da maternidade, pela maternidade e também pelo ERT. Entendi. Ótimo. Vamos ver. Se alguém falou alguma coisa ali, ó. Milene, tu me escreve interno que depois eu te respondo, que foge do nosso assunto de hoje, tá? Não é no consulado que se pede na embaixada da Espanha no Brasil. Qualquer tipo de visto se pede na embaixada da Espanha correspondente à sua cidade no Brasil, se tu não está em território espanhol. Vamos lá. Autônomos. Nossa. Que sou eu? Muita gente. Exato. Tá? Muita gente. Tu viu a quantidade de gente que se deu de baixa, hein, Amanda? Pois é, bastante gente, bastante gente. Vai prejudicar bastante, mas também a gente tem que ficar ligado, porque os benefícios existem, são bons e a gente tem que aproveitar. Tá. Então vamos lá. Governo e Comunidades de Madrid, que é onde a gente reside, tá? Real Decreto-Lei 11/2020.
Na verdade, aqui eu cometi um errinho no meu roteiro que eu te enviei. É 8 de 2020, tá? O que fala sobre o benefício. Ele menciona no 11, mas ele trata mais profundamente no 8, tá? Então, esse daí foi um benefício que o governo liberou, quando ele liberou a questão dos aluguéis e falou sobre o ERT, ele também falou sobre esse benefício. Então, tudo bem? Eita! Desculpa, gente. Sabe o que é? Meu tripé quebrou. Eu fui pegar uma caneta e acabei. Desculpa, tu dá risada porque tu também passou por isso, né? Exato, eu tenho direito. Desculpa, amores, peraí. E eu fui pegar uma caneta pra anotar se eu não sabia, se eu me escapava alguma coisa. Tá, desculpa. Acontece com as melhores famílias. Tranquilo. Bom, vamos então, lá, Amanda. Recapitulando, esse benefício que foi liberado pelo governo foi para aqueles trabalhadores autônomos que foram surpreendidos com o fechamento do seu estabelecimento, ou seja, como eu na cafeteria. Sim. Ou quando o trabalhador, em relação à média do seu faturamento do semestre anterior, consegue comprovar uma redução de 75% nesse período atual. Semestre. Média de faturamento do semestre anterior. Teria que comprovar uma redução do faturamento de 75%. Além disso, quais os requisitos que ele pede? Você tem que estar inscrito como autônomo ou trabalhador por conta própria, na data em que se decretou o estado de alarma. Você tem que comprovar que você está dentro de uma dessas duas situações que eu falei antes e estar em dia com a Seguridade Social. Se você nota que você tem o direito a esse benefício e você não está em dia com a Seguridade Social, esse Real Decreto ele te deu 30 dias corridos para negociar com a Seguridade Social, ou seja, pagar à vista ou tentar parcelar isso. Tá? E aí você vai fazer jus a esse benefício. Qual que é a vigência desse benefício? Um mês a contar desde 14 de março até o último dia do mês em que cessar o estado de alarma. Tá? Então, ele vai valer de um mês a contar de 14/3, ou seja, desde então, tá? Ou seja, você vai receber com relação a esse mês. E aí, vamos supor que encerre o estado de alarma dia 10 de maio. Vamos rezar para isso. Ele vai valer até o último dia de maio também. Tá? Ou seja, ele se estende. Qual é o valor do benefício? E aqui ele é um pouco complicado. É 70% da sua base reguladora. O que é a base reguladora? É a média das suas últimas 12 contribuições para a Seguridade Social na condição de autônomo. Se você contribuiu por mais de 12 meses. Se você contribuiu por menos de 12 meses, vai fazer com base na contribuição básica. Entendi. Bom, o valor disso aproximado, para que todo mundo consiga entender, ele prevê um valor que vai desde R$ 501,98 € até R$ 1.411,83 €. Tá? Além disso, esse Real Decreto 8, ele previu que se você faz jus a esse benefício, você não tem que pagar a sua contribuição da Seguridade Social enquanto você receber esse benefício. Tá? Esse é o benefício que o governo deu pra gente. Que não precisa pagar a Seguridade Social, é isso? Não, a sua parcela da Seguridade Social. Ou seja, você vai receber essa quantia que você tem direito, esse 75% da sua base reguladora de contribuição, e não vai precisar pagar a contribuição da Seguridade Social enquanto você receber esse benefício. Tá. Cada região, eu me esqueci agora. Cada região, Madrid, Barcelona, Valência, tem sua negociação com os seus autônomos ou isso é uma coisa geral do governo? Esse foi geral do governo. Tá. Por isso que eu falo para a gente ficar atento, porque mas além desse do governo, a Comunidade de Madrid liberou mais 2. Um é o programa Impulsa Madrid, que ele já existia antes, e eles fizeram um adendo na lei para que entrasse também as situações dos autônomos que sofreram com o Covid. E o outro foi um que saiu, se não me engano, faz 2 semanas, que é o projeto Continua Madrid. Tá? Então a gente tem que ficar atento, quem não é eu vou falar aqui sobre os 2 principais da Comunidade de Madrid. Tá. Um deles está aberto, fala.
Sou Milena, pergunta, segurança social é igual, tipo, INSS? Exatamente. A dos profissionais liberais, os autônomos, tá? Os autônomos, eles recolhem dentro do RETA, né? Que é um regime especial, mas é o INSS, a Seguridade Social. Tá, e a Sandra, nossa amiga, pergunta, mas pagamos abril referente a março, terá devolução? Sim, se você está dentro desse projeto, sim, terá devolução. Se você pediu o benefício, foi aprovado, vai ter a devolução. O que seria o benefício programa Impulsa ou o benefício autônomo do governo? Do governo. Esse que a gente está falando é do governo. Tá, e tem como um autônomo pedir ajuda do governo mais ajuda estadual, que seria Madrid ou outras regiões? Dentro do programa Impulsa, que infelizmente no momento está suspenso temporalmente, porque ele esgotou o orçamento dele, teria... Do continua não tem. Se você pediu do governo, você não pode pedir o continua. Mas eu acredito que o Impulsa vai voltar. Vamos falar um pouco dele, porque foi bacana a iniciativa da Comunidade Madrid. Como eu falei, uma iniciativa que já existia antes, é um projeto que já existia, mas ele vai voltar. Então a gente tem que ficar atento, entrar ali na página da Comunidade Madrid todo dia para ver quando volta. Provavelmente vai entrar, né? Porque eles perderam muita gente. Nossa, e a Espanha, como a grande maioria dos países, quem levanta um país são pequenas empresas, pequenos autônomos, gerando. Não. Vale. Ai, que bom, Sandra, que tu conseguiu receber, querido. Tu merece. O que mais que existe? Tá, e nisso tu tá assim, como autônomo, tá sem receber, como fica o negócio de aplaçamento de dívidas tributárias, declarações, como fica mais ou menos isso para os autônomos? A gente já teve o governo que falou que, bom, os autônomos não vão ter nem este mês aqui que apresentar o IVA trimestral, nem o imposto de renda, os autônomos que têm a obrigação de apresentar o imposto de renda trimestral, isso já foi para o dia 20 de maio, e também dos impostos, também foi aplazado mais para adiante, né? Acho que a gente já está, os autônomos que estão sem o benefício já estão sofrendo bastante, tendo que pagar a contribuição. Pois é. É que é complicado, hein, Amanda? Bem complicado. Sim, é verdade. Na verdade, a questão da contribuição da Seguridade Social, você pode pedir o aplazamento dela para pagar, você pode ficar sem pagar por 6 meses para pagar depois. Mas isso para um autônomo também é pesado. E pagar depois junto com a cota atual, é isso? 2 cotas no mês. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, assim, aí é realmente aqui o bacana, né? Como a Sandra, que conseguiu receber o benefício e vai conseguir respirar nesse momento, pelo menos. Pois é, vai saber quando vai acabar tudo isso, né, Amanda? E como vai ser feita a reestruturação, né? De tipo, quem vai vir primeiro, como vai ser, né? Com criança. Bom, assim, a gente tem aqui feito alguns estudos de como a gente imagina que vai ser o retorno. O retorno vai ser aos poucos, sim. Claro. Vai ter uma redução do consumo bastante grande, infelizmente. Mas eu acredito que a gente está analisando isso, a gente acredita que a crise ela não vai ser duradoura, sabe? Vai ser uma crise que vai passar rápido. Acho que todo mundo vai voltar, né, a consumir. A esperança que a gente tem é que até o final do ano, começo do ano que vem, a economia volte ao normal. Esperamos, eu espero muito. E eu acho que a Espanha em si é muito de... Por isso que eu acho que eles nos restringiram tanto, porque eles sabem que a gente gosta de um café, que a gente gosta de uma cerveja, que a gente gosta de sentar, que a gente gosta de ver gente, que a gente gosta de abraçar, né? Então, acho que por isso que eles falaram, ou a gente freia o povo,
Mas eu tenho fé também que tudo vai voltar rapidinho, espero que até o final do ano todo. E a economia mundial também, né? Sim, Não é sim. só a europeia, está muito afetada, porque, É. em geral. Mas é uma crise sem precedentes, né? Eu acho que dentro de uma crise sem precedentes, a recuperação também não tem precedentes. E eu acho que caiu tudo de uma vez. Não é que a gente lidou com a crise como ela vem normalmente, né? Que ela vem numa queda constante, que a gente vê que ela vai chegar no fim do poço, mas vem numa queda. A gente teve uma queda brusca, ou seja, parou a economia. Então, o que a gente acredita é que na hora que a gente puder recuperar, ela vai recuperar numa crescente muito grande. Então, ter esperança que a coisa funcione assim mesmo. Simplicitália, ela já falou, tá? Sobre o auxílio do aluguel. Vai ficar salva 24 horas essa live. Vou tentar. É porque, assim, ó, quando tem live dupla, o Instagram não me deixa gravar. Então, eu tenho que gravar desde a tela do meu celular, ficar 1 hora no meu celular gravando a live e depois subir pro YouTube. Mas tudo bem, eu vou tentar. Mas tem no meu blog, que tá no www.espanamas.com, tem um texto inteirinho sobre os aluguéis, sobre os auxílios do aluguel. Tá em espanhol ou tá em português? Tá em espanhol, tá em espanhol. Tá, então o que eu vou fazer, Amanda, eu vou passar pro português, tá? Tá bom. Vou botar os créditos de vocês e botar no meu blog também, tá? Tá bom, fechado. Tá ótimo. Daí a Judith também vou compartilhar no Face, porque aqui no Instagram também não nos deixa compartilhar link, Não. uma pena. Mas vai ficar salva a live, vale a pena ver, porque a Amanda passou bastante conteúdo super interessante. E então, a gente já tá falando um pouco sobre, né, como tu vê como também consultora de negócios e teu marido é especialista em economia também, vocês devem conversar bastante sobre isso. Sim, sim. Então, vamos falar mudança de comportamento da população, com certeza, os valores das pessoas vão mudar, né? Exatamente, sobre a queda no consumo, enfim, mas aí eu acho que abre para os novos negócios, e eu acho que dentro dos novos negócios os autônomos estão simplesmente se superando, ou seja, marketing digital, redes sociais, gente, isso explodiu de uma tal maneira que a gente tem que entender que dentro de todas as crises saíram grandes negócios, né? E oportunidades, sabe? Airbnb surgiu dentro de uma crise imobiliária e hoje ele é o rei das locações. Então a gente vê dentro dessa crise grandes oportunidades. Uma delas é o marketing digital, são as redes sociais e não só para o autônomo que trabalha com isso, sabe? Mas assim, para o autônomo que tem o seu negócio e às vezes é um pouco... não acredita muito nas redes sociais, não acredita no poder delas. Gente, elas têm um poder absurdo. As redes sociais estão movimentando o mundo durante a crise. Ou seja, a gente está assistindo show pela rede social, a gente está discutindo negócios pela rede social, reuniões estão sendo feitas por meio digital. Então, acho que a gente tem que acreditar nisso. Ensino totalmente online. Exatamente, exatamente. A gente tem que bancar essa mudança toda. Bilhões de pessoas online, porque isso num lugar físico não se pode colocar, né? Não tem como. Então, essa mudança vai ter uma mudança negativa, né, para a gente se adaptar à queda de consumo. Eu acho que o medo da população vai estar muito grande na hora de sair na rua. Não vai ser algo tão simples assim, vamos sair e vai ficar tudo bem, né? Porque para não perder o trabalho, não sabe se vai perder o trabalho. Como, sim. Né? Esse medo padrão, mas eu acredito, e aí eu não sou psicóloga, mas eu acho que assim, isso vai gerar um pânico na hora que a gente sair na rua, porque eu vejo hoje, as pessoas estão saindo na rua, elas chegam em casa, elas querem tomar banho, passar álcool gel, tirar a roupa, põe a roupa para lavar. É uma guerra tão grande que isso não tem como voltar ao normal da noite pro dia. Eu não vou achar que eu vou sair a semana dia 10 de maio e falar, agora eu volto para minha casa. Eu vou me sentir um vírus voltando para casa. Então, assim, isso vai ter uma queda, isso vai gerar uma queda grande na economia também, sabe? Mas vai voltar. E vai voltar com os novos negócios. Então, a gente tem que ter isso super em mente, né? Acho que isso é importante. Carol, eu acho que a gente só esqueceu aqui de falar um pouco, acho que o Impulsa Madrid é o que eu te falei, da Comunidade de Madrid vai voltar, que era o benefício de 3.200 euros em uma única parcela. Sim. A gente tem que ficar ligado. Quando voltar, vai acabar super rápido de novo. Então, gente, entra na página da Comunidade de Madrid todo dia, os autônomos, fiquem ligados, porque será um benefício muito interessante, porque ele não exigia nenhum tipo de comprovação.
Então, bastava você ser autônomo, estar em dia com as suas prestações, exercer sua atividade em Madrid que você podia pedir. Então, fiquem ligados que vai voltar esse projeto Impulsa Madrid. E faz poucos dias saiu outra ajuda, né? De 500 Exatamente. euros. E saiu o Continua Madrid, que esse sim é incompatível com o Impulsa e com o do governo, ou seja, você teria que pedir só esse daqui, que é essa prestação de 500, que eu tenho aqui exatamente o valor, 534 euros, uma única prestação, que é para você pagar as suas duas contribuições, seria o equivalente a 2 contribuições básicas da Seguridade Social. Mas esse sim está aberto, o pedido é digital, se faz com certificado digital. Fiquem atentos, porque para quem não teve o do governo, não conseguiu atender o do Impulsa Madrid, não está dando para esperar, vale a pena pedir ele. Ele tem os requisitos um pouco mais restritos, né? Mas acho que vale a pena. Ele pede para que a contraprestação que ele pede é que você continue inscrito no regime especial de autônomos por mais 3 meses, porque é na verdade o que ele vai te dar. Ele vai te dar e vai falar, paga. Se você não pagar, você me devolve o dinheiro. Uma moeda de troca Mas tudo são assim. Inclusive o Impulsa, que é uma prestação de 3.200, ele também te pede isso. Ele pede que você continue inscrito no RETA, no regime especial de autônomos, por 12 meses. Ou seja, ele te dá os 12 meses para você pagar. E se ele te ver que você não pagou, que você saiu, você tem que devolver o benefício para ele. Sim. Sim. Né? Fazer o quê? Melhor que nada. Enfim. Alguma pergunta para Amanda? Vamos lá, galera. Vai aí, tá a Suzy, a Sandra, as bem conversadoras das redes sociais, adoro. É verdade. A Valquíria também. Todo mundo quieto na hora de falar. Então ali todo mundo. Agora perguntem. E Amanda Bom. Não, a gente não sabe de nada, né? Tá meio homeopáticas as informações do governo hoje. Tu viu que eles alteraram, eles retificaram? Sim. Pois é, das crianças foi alterado. Eu ainda não consegui entrar, vai ter mais alguns benefícios que eu vi que eles falaram também. Vai ter alguma coisa sobre alocação, eu vou escrever sobre isso no meu Instagram, provavelmente assim que sair o Real Decreto que fale sobre isso, porque na verdade hoje foi um comunicado que eles fizeram sobre o que eles vão tentar colocar em aprovação. Então, não é ainda o Real Decreto oficial. Assim que sair, eu vou colocar alguma coisa, mas sim, teve mais assuntos sobre aluguel, não sei, sobre autônomo, não lembro de ter escutado, mas acho que também deve ter alguma coisa. Vamos ficar atentos que eu vou liberar isso no meu blog e também nas redes sociais em breve, para todo mundo ver como é que isso vai. Acho que a gente ainda vai ter algumas coisinhas aí, a gente tem que ficar atento. Eu acho que sim, né? Porque foi muito. A gente está 40 dias já, exatamente, né, Amanda? Foi um pouquinho mais extensivo. Uma coisa é parar um país 15 dias para controlar uma pandemia, outra coisa é parar 40 dias. Sim. Muita gente passando dificuldade, muita gente não, né? É aquela coisa de sempre, né? Exatamente. Não, a gente está vivendo uma situação, aquilo que eu falei, sem precedentes. Não existe isso. Acho que quando a gente viveu, quando os nossos antepassados viveram isso, em 1918 com a gripe espanhola, acho que, enfim, ou dentro das situações de guerra, daqui da Espanha, da Guerra Civil, o Brasil nunca passou, acho que, por uma situação tão forte, a não ser como um resbalo, né? Quando resbalou a Segunda Guerra, quando resbalou tudo isso ali. Sim. Mas a situação era outra, né? O mundo não era globalizado, então a situação era completamente diferente. Agora a gente está dentro de um mundo globalizado que de repente deixou de ser. De repente a gente está aqui restrita ao mercado a 2 quarteirões. Sim. A única coisa que a gente pode fazer é restrita se me entregam, se não me entregam, a entrega completamente local. Mudou, né? O Ângelo fala, só tem ajuda para autônomos? Não, tem ajuda para as pessoas mais vulneráveis. Sim, também. Exatamente. 600 e poucos euros por mês, não é? Exatamente. Existem ajudas. Aqui a gente focou nisso, né, nos autônomos. Sim. Mas tem ajuda para os coletivos vulneráveis, sim. Aqui também tem uma pergunta, ó, Carol, que eu tô vendo aqui. Sou Milena Nespoto. Esse dinheiro é para ajuda dos autônomos, abrir seus negócios? Não. Não é. Mas a comunidade de Madrid tem uma ajuda específica para isso.
Dentro do site Madri Empreende, você consegue encontrar. Uma ajuda bastante interessante. Sim, mas não é o momento agora, né? Espera Não, eu acredito um pouquinho de abrir nada, de fazer nada assim, muito de inversão muito grande. Eu acredito que não, mas assim, se você se você tem um capital, estava pensando em abrir o seu negócio, é uma ajuda bastante razoável. Se não me engano, chega até 2.500 euros para ajudar a abrir seu negócio e, enfim. Tem incubador, eles têm assessores, acho que toda a Espanha tem. É super bacana, sim. A gente tem que ficar atento a isso, porque são muitos benefícios legais que nós autônomos conseguimos utilizar para abrir um negócio, para incrementar nosso negócio, enfim, criação de site, e participar de um co-work. Todos os países precisam dos pequenos dos empresários, né? Então, aqui eles ajudam, pelo menos inicialmente, eles ajudam o que é. Isso é para toda a Espanha. Toda a Espanha tem seus núcleos de empreendedorismo. Né? Fundamental para qualquer cidade, qualquer país, os pequenos empreendedores. Exatamente. Alguma outra perguntinha que daqui a pouquinho o Instagram nos corta, gente? Amanda, te agradeço muito, né, por estar aqui, disponibilizar teu tempo, tua delicadeza, tua dedicação, sempre muito prestativa. A gente está num grupo bastante grande de amigas e sempre que as pessoas perguntam, a Amanda sempre se predispõe a responder. É um amor de pessoa. Gente, no que eu puder ajudar, eu espero. Na verdade, assim, foram 3 temas bastante densos, né? Com muitos requisitos. Se a gente vai falar de todos, e tem que falar de todos, porque se não cumpre um, perdeu. Mas espero ter ajudado um pouquinho. Agradeço você de traduzir o texto para mim. Vou traduzir. E colocar em português. Eu acho que esse texto pode ajudar bastante gente, sim, com essa questão dos aluguéis. Sim, não é uma coisa, um fato que está acontecendo, e eu tenho amigas que foram bastante prejudicadas com negócios também de tipo, né, e não tem previsão nenhuma de abertura, né? Sim, eu tenho conversado com muita gente que tem, Amanda, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço com os aluguéis, o proprietário não quer negociar. O que eu tenho sugerido é aquilo. Primeiro, faz a pesquisa no registro.es para saber se ele está dentro de uma dessas situações que a lei prevê. Se não está, força a negociação, joga uma pá de cal no bom relacionamento e manda ver, entendeu? Senão a coisa não sai do lugar. Realmente tem proprietário que está cego para a situação. Entendo que seja também, às vezes, é a fonte de renda dele, mas o que adianta, gente? A gente vai ter uma queda brutal nos aluguéis nos próximos meses. Você perder um aluguel que já está ali, garantido, num preço super alto, que Madrid está dentro de uma bolha de aluguel absurda, para ficar no incerto, dentro de uma crise, eu não arriscaria o meu. E tu acha que o valor do imóvel vai baixar também, Amanda? Vai baixar. Já está baixando, não vai ter como. A gente vai sair da bolinha dos aluguéis aqui. Que bom. Vai sair da alta dos imóveis para comprar também. Sim, senão aí sim entra em crise. Exatamente. Quando não existe compra, aí foi uma das principais motivos das crises de 2008, né? Exatamente, foi a bolha imobiliária. Mas a Madrid está com um crescimento muito grande da área metropolitana deles. Se você olhar todos os bairros que estão crescendo para fora de Madrid, tem construção atrás de construção. Foram pegos de surpresa com essa crise, porque o ramo da construção ele desacelera quando ele sente uma crise chegando. E eles não tiveram tempo de desacelerar, ou seja, eles estão com lançamento atrás de lançamento. Gente, vai ter que baixar o preço, não vai ter outro jeito. Pois é, porque eu tô na função de vender meu apartamento e comprar uma casa. Agora, mais que nunca, eu quero ir para uma casa. Eu também! Depois de 40 dias, com umas crianças dentro de casa, 100 metros quadrados, com um vizinho botando carta anônima dizendo que eu tava fazendo barulho. Ai, gente, que absurdo também. Absurdo. A gente fala aqui de lei, de tudo, mas convenhamos, né? O bom senso é a maior lei do ser humano, né? Não, ainda dizer. E a anônima, muito difícil, todo mundo se conhece. Bate na porta, ô Caroline, vai, manda os filhos pular num colchão, sabe? Vamos fazer um pouco de mindfulness para eu poder descansar um pouco. Você faz aí seu mindfulness, que é fácil, super fácil.
e eu descanso, mas realmente o povo não tem muita noção. Os dois são caros. A Milena tá 1.000, assim. Chegou faz pouco, acho que aqui nas redes, e tava perguntando. É caro, é bastante caro. Principalmente em grandes cidades, é caro aluguel, é caro compra, é caro tudo. Sim, muito caro, tudo caro mesmo. Madrid, acho que nos últimos 6 anos, 5 anos, tá realmente dentro de uma situação. E assim, caro, e ele estava dentro de caro e todo mundo quer, né, Carol? Ninguém conseguia alugar um apartamento, né? Todo mundo queria alugar um apartamento, você tinha que chegar com a documentação pronta para visitar o imóvel. Você nem sabia se ia gostar, você já ia com a documentação pronta. Pediam 6 meses de fiança, mais garantia, enfim, era uma coisa surreal. Na minha zona, Las Tablas, tu bota pra alugar um dia, no outro dia tá alugado. Tipo, tu bota o apartamento pra alugar, tem 4, 5 pessoas, o primeiro que chega já fica com o apartamento. Exatamente, é assim mesmo. Então isso vai acabar um pouco. Pois é.